Seca calma. Força de invasão se aproxima do Irã, enquanto Estados Unidos enfrentam perdas de aeronaves e sistemas de defesa. 2 semanas após o início do confronto entre Israel e os Estados Unidos, por um lado, e o Irã, por outro, se registraram alterações relevantes na situação. Os dois lados seguem trocando ataques contra alvos umas das outras. Isso resume o cerne do conflito atual. O Irã atingiu seu objetivo principal nessa disputa. Os aliados foram conduzidos a operações militares longas e onerosas. As metas iniciais da campanha não se concretizaram. O assassinato do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, abriu espaço para que seu filho, Mojtaba Khamenei, assumisse o comando. Ele está disposto a vingar a morte do pai e de boa parte da família. A maioria dos dirigentes de alto escalão que foi eliminada já recebeu substitutos. Em contraste com as previsões dos analistas de que haveria protestos em massa em caso de instabilidade, a população permaneceu unida. Pode-se presumir que a Marinha e a Força Aérea iranianas foram aniquiladas, como os porta-vozes dos aliados nos recordam com frequência. Contudo, essas forças nunca tiveram papel central nas Forças Armadas do Irã, e existiam mais no papel do que na prática. Depois que os teocratas assumiram o poder em 1979, a República Islâmica do Irã passou a se preparar para um confronto com os Estados Unidos, construindo milhares de bases e depósitos subterrâneos. Embora o conflito viesse a ocorrer nos céus, Israel e os Estados Unidos encontravam-se em impasse. Contava-se com que uma operação rápida de decapitação resultasse numa vitória que obrigaria o Irã a capitular. No entanto, isso continuou sendo apenas um projeto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evidentemente não previa uma guerra prolongada. O êxito da ação na Venezuela o havia iludido em demasia. Agora, os aliados encaram uma decisão complicada. Não lhes é possível ampliar a quantidade de ataques aéreos, visto que quase 1/3 da frota de aeronaves de combate dos Estados Unidos já se encontra em operação. Ademais, a prática mostra que bombardeios aéreos aliados não alcançam o efeito pretendido de provocar a mudança de governo no Irã. A alternativa restante seria lançar uma operação terrestre, para a qual não há preparo. Mesmo as unidades mais ágeis precisariam de, no mínimo, 2 a 3 semanas para serem mobilizadas. O Irã percebe que o fator temporal lhe é favorável. Por isso, está destruindo de forma sistemática as instalações da indústria petrolífera dos países árabes do Golfo. Teherã já provou que as bases militares americanas nesses estados geram mais complicações do que soluções. Nessa linha, aumentou a intensidade de seus ataques contra essas bases nas últimas semanas. Um ataque recente com mísseis iranianos atingiu a base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, danificando 5 aeronaves de reabastecimento aéreo da Força Aérea dos Estados Unidos, segundo informou o The Wall Street Journal em 13 de março, citando 2 oficiais americanos. As aeronaves foram danificadas, mas não destruídas, e ninguém morreu no ataque, de acordo com o relatório, que também observou que os aviões-tanque estão sendo reparados. O relatório não revelou o tipo de aviões-tanque atingidos, mas as imagens de satélite mais recentes da base aérea Príncipe Sultan mostram apenas aeronaves KC-135 Stratotanker posicionadas na área. Ainda assim, não se pode descartar a possibilidade de que alguns dos aviões-tanque KC-46 Pegasus, mais avançados da Força Aérea dos Estados Unidos, estivessem presentes. Imagens de satélite divulgadas recentemente pela mídia iraniana mostraram impactos em 2 grandes hangares, um deles localizado bem ao lado da pista onde aeronaves da Força Aérea dos Estados Unidos estão estacionadas. O relatório mais recente aparentemente irritou o presidente Trump, que em 14 de março
minimizou os danos causados pelo ataque iraniano. Na verdade, a base foi atingida há alguns dias, mas os aviões não foram atingidos ou destruídos. 4 dos 5 não sofreram praticamente nenhum dano e já estão de volta ao serviço. Um sofreu danos um pouco maiores, mas estará voando em breve. O New York Times e o Wall Street Journal e outros jornais e veículos de mídia de baixa estirpe, na verdade, querem que percamos a guerra. Suas reportagens terríveis são exatamente o oposto dos fatos reais. A reportagem do The Wall Street Journal foi publicada apenas um dia depois da queda de um KC-135 no Iraque, em decorrência de um incidente. Todos os 6 tripulantes morreram. Um segundo avião-tanque do mesmo modelo, envolvido no incidente, sofreu danos, mas conseguiu decolar do aeroporto Ben Gurion, em Israel. Até o momento, o Irã conseguiu infligir perdas materiais significativas às Forças Armadas dos Estados Unidos. Com o prolongamento da guerra, é provável que as perdas aumentem. A Força Aérea dos Estados Unidos intensificou o ritmo operacional dos sistemas de controle e alerta aéreo antecipado, e Trace Sentry no Oriente Médio, com relatos de que as aeronaves estão voando em densidade sem precedentes sobre a Jordânia, o norte da Arábia Saudita, o sul do Iraque e o leste do Mediterrâneo. Essas aeronaves de controle e alerta aéreo antecipado são essenciais para fornecer uma capacidade de detecção persistente contra drones e mísseis iranianos, compensando a destruição de grande parte da valiosa rede de radares terrestres. 17 instalações militares americanas foram confirmadas como alvos de ataques do Irã desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram a ofensiva militar contra o país em 28 de fevereiro. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã conseguiu rapidamente destruir 2,7 bilhões de dólares em valiosos sistemas de radar. Entre eles, o único radar, a NFPS-132, baseado fora dos Estados Unidos, localizado no Catar, e 2 radares, a NTPI-2, dos sistemas de defesa aérea Tahad, na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos. Enquanto isso, o Exército dos Estados Unidos retirou sistemas de defesa aérea terrestres, incluindo radares de alto valor, de diversas partes do mundo, inclusive de posições avançadas estrategicamente críticas na Coreia do Sul, para redistribuí-los ao Oriente Médio e apoiar operações de defesa aérea. Em 13 de março, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos realizaram um dos bombardeios mais poderosos da história do Oriente Médio contra todos os alvos militares, na ilha iraniana de Karg. A ilha é o centro de exportação marítima de petróleo mais importante do Irã, responsável por cerca de 90 a 95% de suas exportações de petróleo bruto e funcionando como uma linha de vida central e vulnerável para a economia do país. Sob minhas ordens, o Comando Central dos Estados Unidos executou um dos bombardeios mais poderosos da história do Oriente Médio e obliterou completamente todos os alvos militares na joia da coroa do Irã, a ilha de Karg. Por razões de decência, optei por não destruir a infraestrutura petrolífera da ilha. No entanto, se o Irã ou qualquer outro país fizer algo para interferir na livre e segura passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, reconsiderarei imediatamente essa decisão. Seria sensato que os militares iranianos e todos os demais envolvidos com esse regime terrorista depusessem as armas e salvassem o que resta do país, que não é muita coisa. Os Estados Unidos deslocam uma unidade expedicionária de fuzileiros navais, comandada pelo potente navio de assalto anfíbio da classe América, o USS Tripoli, rumo ao Oriente Médio, enquanto o conflito com o Irã se acirra. Vários informes recentes sugerem que Estados Unidos e Israel podem estar articulando operações em solo no Irã,
possivelmente com o objetivo de apreender urânio enriquecido das instalações nucleares iranianas, tomar a ilha Karg, de importância estratégica, ou reabrir o Estreito de Hormuz. No momento, há receio de que Trump determine uma intervenção terrestre contra o Irã, e os eventos recentes reforçam essa possibilidade.